Bom dia! Bom dia! É melhor, não é? Toda a gente aqui calada. Bem-vindo a todos esta manhã no Oasis. É sempre bom estarmos juntos de casa do Senhor. E esta manhã temos alguns anúncios, poucos anúncios, é verdade. Lembrar todos os alimentos, sempre, por favor. E temos tido a oportunidade de entregar várias ajudas a algumas famílias e sempre que entregamos, e obrigado Daniela mais uma vez, sempre também oferecemos uma Bíblia, seja a Bíblia completa ou o Novo Testamento, e as famílias agradecem o nosso cuidado, o nosso amor da comunidade da Oasis. Vamos continuar esse ministério, então além das nossas dízimos e ofertas, que também ajudam nas outras coisas. Se alguém sempre, domingos, a Daniela recebe alimentos que pudéssemos entregar às famílias, seja leite, arroz, tal. Eu acho que também temos uma lista, certo? Eu acho que quase todos sabem disso. Se alguém não sabe e quer saber o que é que podem entregar, por favor, fala com a Michelle ou a Daniela. Outra coisa, daqui vamos retomar as nossas caminhadas de oração, aqui nesta zona, também aqui perto de Guifões, e também alguns já estão a fazer perto da vossa casa, certo? Sim, dizem sim, está. Não. Aqui temos os flyers, só aqui temos um problema. Aqui diz que cultos aos domingos às 11 horas. Não está certo, certo? Não está certo, certo? Ok, está bem. Às 10h30. Então, nós temos um monte. Se alguém gosta, mesmo que não gosta, mas quer fazer favor, leva alguns desses aqui e não só fazer a risca, mas mesmo bloquear 11 e colocar 10h30, ok? Temos assim, se dividirmos esses flyers, vão estar prontos para começarmos a entregar nas caixas de correio e enquanto nós fazemos nossas caminhadas de oração, está bem? Por favor, fazem isso. Não sei se a Red tem noite de atividades esta semana. Vamos continuar a orar pelo evento da Red e o Ministério da Red. E antes de começar mesmo o nosso culto, Mário, quero apresentar quem é que aqui está esta manhã conosco? Está aqui conosco a Léa. Bom dia, bem-vindo. A Léa, ela trabalha para a Crossover, que é uma missão, ela é psicóloga, e está aqui no Porto a dar apoio à plantação de igrejas, e não só em Portugal, mas também em outros países da Crossover. Boa, bem-vindo. É bom ter casa cheia esta manhã e antes de começar mesmo o nosso tempo de cantar, o salmista diz em Salmo 100: cantem ao Senhor com entusiasmo, habitantes de toda a terra, adorem o Senhor com alegria, vão à sua presença com cânticos de júbilo. Não se esquecem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos criou e nós pertencemos a Ele. Somos o seu povo e Ele é o nosso pastor. Entrem no seu templo em ação de graças. Cantamos esta manhã. Como é que cantamos? Entrem nos seus átrios com hinos. Todos os hinos, cânticos que nós vamos cantar é para quem? Para mim ou para Deus? Louvem-no e bendigam o seu nome. O Senhor é bom. O seu amor é eterno. Ele permanecerá fiel para 10 dias. Não, aqui diz o salmista,
para sempre. O Senhor é bom. Vamos orar e depois vamos ouvir o prelúdio, e este momento de prelúdio vamos focar naquilo que ouvimos. O Senhor é nosso bom pastor. Pai, obrigado por este dia. Mais um dia que Tu nos concedeste, e todas as manhãs Tu és fiel a nós. Tu tens misericórdia para conosco, e esta manhã, como o salmista diz, que entramos esta casa com cânticos de louvor, hinos de louvor, e lembrarmos que nós somos Teu povo. E Tu és sempre bom, não só para um dia ou uma semana, mas sempre Tu és bom. Pai, enquanto nós ouvimos, enquanto nós cantamos, enquanto nós estudamos a Tua palavra, Pai, que Tu falas com cada um de nós, e através do pregador, através da música, através de tudo, que Teu nome seja glorificado. Porque Tu és digno do nosso louvor, o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória és Tu. Pai, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Contentes por estarmos todos a louvar ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. E como só há um ser que seja digno de receber toda a honra e toda a glória, eu vou pedir à congregação para se pôr de pé, porque vamos entoar um canto que se chama Jesus merece toda a honra. Só a Ele toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, todo o nosso coração. Portanto, nós vamos começar a entoar este canto. Peço perdão.
ao David, leia o Salmo 115, por favor, porque nesse salmo nós vemos quem merece toda a nossa honra, toda a nossa glória e todo o nosso ser devotado a Ele. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque as nações perguntariam, onde está o Deus deles? Mas o nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Os ídolos dele são de prata e ouro, obra das mãos do homem. Têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, nem som algum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem, e todos os que nos confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e escudo. Casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e escudo. Vós, que temeis o Senhor, confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio e escudo. Senhor, tem-se lembrado de nós e nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Que o Senhor vos multiplique, vós e os vossos filhos cada vez mais. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele entregou aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que deixam ao silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Leitura muito rápida porque estava um bocadinho nervoso. Mas realmente nós estamos todos muito vivos e vamos louvar e engrandecer aquele que é ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Esse é o nosso objetivo esta manhã, é realmente cantarmos a quem nos dá tudo, não é? E nós devemos tudo a Deus. E nós queremos agradecer o nome do Senhor Jesus.
nós queríamos neste momento pedir à congregação se podíamos ter um momento de oração, um momento de louvor, em que nós disséssemos obrigado. Obrigada a tudo aquilo que Deus nos dá. Obrigada pela vida. Obrigada pela saúde. Obrigada pelo alimento. Obrigada por nós podermos estar aqui. E nós, esse é o nosso objetivo agora, é realmente agradecer de coração. E nós queríamos pedir, eu vou iniciar o momento, e depois queria pedir quem quisesse para dizer frases curtas, pouca coisa, mas com muito coração. E depois provavelmente pedia a Vanessa, podia terminar este momento, está bem? Pai, obrigada porque Tu és bom, obrigada porque Tu nos dás tudo, Senhor, obrigada porque nós temos saúde, obrigada porque nós podemos cantar e louvar-Te livremente, Senhor. Obrigada porque estamos num país livre, Senhor, e obrigada porque Tu nos permites tudo isso, Senhor. Obrigada pela saúde que nos dás, Senhor, e obrigada por todos os presentes aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Continuando na Tua presença, Pai de amor, muito obrigado por estarmos aqui e juntos podemos louvar e bendizer o Teu santo nome. Muito obrigado por este dia, muito obrigado pelo ar que a gente respira, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelas nossas famílias e ajuda para que a gente seja um bom testemunho e elas possam ver em nós Tu através da gente, para que elas sintam vontade de ir para a Tua casa, para louvar e bendizer o Teu santo nome. Muito obrigada, eu te peço, te agradeço em nome do Teu amado Jesus. Amém. Senhor, obrigado por ser o meu Salvador, o teu Salvador e todos que estão aqui. Obrigado por ter esta comunidade aqui honrada e louvar-te, porque juntos somos mais fortes e louvamos sempre ao único e digno, ao nosso único Deus. Obrigado. Obrigado, Pai, por mais um dia bom que nos deste. Obrigado por estarmos aqui reunidos para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor, porque só Tu és digno e honrado de louvarmos, Senhor. Mais ninguém, Senhor. Porque não há mais nenhum Deus à exceção de Ti, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Senhor, porque tal como cantamos, Senhor, Tu és invisível, mas és totalmente real. E nós nos atraímos pela Tua singularidade, Senhor. Nós sentimos a Tua presença nas nossas vidas, Pai. E por isso nós queremos nesta manhã aqui agradecer isto, porque Tu és o único, és aquele que merece toda a nossa honra e aquele que merece toda a honra e toda a glória, Senhor. E merece de nós, de cada um de nós, Senhor, toda esta entrega, Senhor, toda a nossa vida para Ti, Pai, para que Tu de facto sejas exaltado, agora e para sempre, Senhor. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui hoje, te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus para nos salvar. Que amor tão grande que o Senhor tem por nós, ó Pai. Nós te louvamos por esse amor incondicional. Que o Senhor nos abençoe em todos os momentos para que possamos estar tendo sempre uma intimidade cada vez maior com o Senhor, para que possamos estar testemunhando desse amor para as pessoas que não conhecem, ó Pai. Obrigada por esse dia, obrigada porque estamos aqui reunidos, ó Pai, para louvarmos a Ti, para aprendermos mais da Tua palavra, Senhor, e para estarmos em comunhão com os irmãos. Muito obrigada por esse dia, continue nos abençoando e sustentando, em nome de Jesus. E houve um ousado amor que, por amor a nós, ficou pregado no madeiro. E esta música que nós vamos cantar agora, este cântico, é muito especial para nós, porque diz que Ele deixa as 99 só para nos encontrar. Nós, aquela ovelhinha perdida, e Deus deixa as outras quietinhas no lugar, mas vai atrás de nós. E por muitas vezes há muitas dificuldades na vida e há muitos momentos em que nós somos aquela ovelhinha e nessa altura nós damos realmente valor àquilo que Deus faz por nós todos os dias. Agora vamos ver aqui uma troca.
Bom dia. Bom dia. É realmente impressionante e surpreendente o amor de Deus pelas nossas vidas. Amém? O que Ele fez e o que Ele continua a fazer individualmente para nos alcançar é porque nos ama muito, né? Bom, eu fui desafiado mais uma vez a trazer aqui a mensagem e temos, como vocês sabem, estudado o livro de Atos. E hoje, o capítulo de Atos que nós vamos falar é o capítulo 14. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 14. Mas antes eu queria só fazer uma oração. Pai, nós colocamos essa mensagem nas Tuas mãos, Pai, que seja o Teu Espírito a falar aos nossos corações. Usa, Deus, a Tua palavra para continuar a ministrar sobre nós aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Atos 14, nós vamos ler o capítulo todo. Eu vou tentar lê-lo rapidamente aqui, porque temos muito que falar hoje. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo. Falando ousadamente no Senhor, o Paulo confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo os vossos corações de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo,
arrastaram-se para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfília, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendado a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Amém? Algumas versões são diferentes, trocam aqui alguns nomes, mas o que a gente vê aqui nesse capítulo, e há tema para muita mensagem, muita pregação. Eu vou tentar aqui ser o mais resumido e sucinto possível, destacando alguns pontos com os irmãos. Paulo e Barnabé já vinham de perseguição. Em Antioquia. Isso estava lá no capítulo 13, ok? Lá no finalzinho dos versículos 49 a 52, a gente vê que Paulo e Barnabé já haviam sido ameaçados em Antioquia e por isso correram para Icônio. Eles chegam a Icônio e lá falam de um modo que o versículo 2 diz o quê? Que uma grande multidão veio a crer neles. E a gente não sabe ao certo quanto tempo eles ficaram ali, mas a Bíblia diz que eles ficaram ali há algum tempo. Considerando que essa viagem de Paulo e Barnabé durou cerca de 2 anos, pelo que os estudiosos dizem, acredita-se que pelo menos cerca de 1 ano eles tenham ficado ali. E neste tempo, houveram aqueles que creram, ou seja, aquela multidão que creu, mas também houve judeus que se recusaram à mensagem do Evangelho. No entanto, no versículo 13 diz que o Senhor confirmava a mensagem através do quê? De sinais e maravilhas. Até que depois, ameaçados de morte, tiveram que deixar Icônio para Listra. Portanto, quando eu li esse texto, a primeira lição, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que a verdade que liberta, mas também incomoda muita gente. Eu lembrei daquela musiquinha, um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes. A verdade, quando dita, e a gente pode ver isso não só do ponto de vista do Evangelho, mas se você confronta qualquer pessoa com a verdade, por vezes essa verdade, como dói, incomoda. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor é como espada, né, de 2 gumes, que toca o mais íntimo do nosso ser. Certo? Essa é a palavra de Deus. E essa é a verdade de Deus. E essa verdade liberta aqueles que ouvem e acreditam, mas também pode causar confusão na vida daqueles que ainda não perceberam a verdade da mensagem do Evangelho. No versículo 4 diz o seguinte: o povo ficou dividido. Nessa outra versão diz, mas dividiu-se o povo da cidade. Houve ali aqueles que aceitaram a mensagem do Evangelho
e aqueles que não aceitaram, que recusaram e acharam que aquilo que Paulo e Barnabé estavam a dizer feria a religião judaica, ia contra aquilo que eles acreditavam. Então vamos falar de uma parte, né? Vamos falar de uma metade, já que foi dividido, né? Matematicamente falando, né? Metade, metade. Portanto, uma metade foi o povo. Eles passaram a considerar aquilo que Paulo e Barnabé diz. E a Bíblia diz que atenção, todo o povo ouviu a mensagem do Evangelho. Eu quero dar foco aqui nessa palavrinha. Todo o povo. Não sabemos o tempo, como eu disse, mas Paulo e Barnabé devem ter ficado ali algum tempo, a ponto de que todo o povo de Icônio ouviu a mensagem do Evangelho. Quantas pessoas no seu prédio, na sua vizinhança, ouviram o Evangelho através da sua vida? Quantas pessoas à volta da sua casa ouviram o Evangelho através de você? Ou na sua escola? Quantos dos teus amigos? Ou na sua faculdade? Quantas pessoas você conseguiu alcançar através do Evangelho? Paulo e Barnabé conseguiram alcançar todo o povo em um período de tempo curto. E aí a gente começa a pensar, eu faço esse exercício porque eu preciso falar de Jesus para aqueles com quem eu conheço. E Paulo e Barnabé chegaram numa cidade já perseguidos, uma cidade em que não conheciam absolutamente ninguém, e conseguiram, em um espaço de tempo, não sabemos quanto, mas é pouco, falar de Cristo para todo o povo. Paulo e Barnabé tinham um senso de missão. Missão essa que foi estabelecida pelo próprio Cristo. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Marcos 16:15. E alguém com uma voz bem forte lesse para mim o que está escrito aí. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Pode repetir, desculpa? E disse-lhes: vão pelo todo o mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. E disse-lhes: vão para Todo todo o mundo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Opa, então aqui temos um target, né? Como se diz muito nas empresas. Temos aqui um objetivo, que é simplesmente todo mundo, todas as pessoas. E Paulo e Barnabé cumpriram à risca isso. E aí eu te pergunto, em algum momento você já sofreu perseguição por causa do Evangelho? Não? Por quê? Porque eu não falo, logo não sou perseguido, então vivo numa zona de conforto, tranquilo, né? Não confronto as pessoas com a verdade porque não quero criar aqui nenhum atrito, nenhum problema, quero viver bem com todos. E por isso, não vamos falar de religião, não vamos falar de futebol e às vezes assim, vamos falar de qualquer outra coisa. Mas Cristo estabeleceu esse parâmetro. Todo mundo e todas as pessoas. E porque Paulo e Barnabé falaram para todo o povo, aí a gente vê as reações, né? Primeiro, eles anunciaram. E aí a gente vê a reação. Houveram uma metade que creu e a outra que não creu. E é verdade que você, ao falar do Evangelho, vai encontrar pessoas de paz, pessoas que absorvem a mensagem, estão abertas à mensagem. Mas também vão encontrar aqueles que vão te perseguir por isso.
você vai encontrar muitos que estão fechados para o Evangelho. Lá em Mateus 13, de 13 a 15, Jesus cita um texto que está lá em Isaías também, 6, de 9 a 10. Eu vou ler. Mateus 13, de 13 a 15. Diz assim: por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Cristo já falava que haveriam aqueles que estariam fechados à mensagem do Evangelho. E quão bom seria se eles ouvissem, de fato, a mensagem e abrissem o seu coração para essa mensagem. E esse foi o outro grupo de judeus que não perceberam a mensagem do Evangelho. Nós vimos na semana passada Estevão sendo apedrejado, morto, sofrendo perseguição por causa do Evangelho, e sendo apedrejado justamente por aqueles que tinham esse coração fechado e não conseguiam entender a mensagem do Evangelho. Mas Cristo nos deixa uma promessa. Lá em Mateus 5, 10, o que é que diz? Mateus 5, 10, quem puder ler bem alto. Felizes os que são perseguidos por procurarem que se cumpra a vontade de Deus, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Essa é a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Por isso, meu amigo, não se envergonhe do Evangelho, mas seja audacioso, seja corajoso para anunciar a verdade do Evangelho. As palavras que eu destaco desse texto são paixão. Paulo e Barnabé tinham paixão por Jesus e pela transformação que ele fez na vida deles. E a segunda e algumas outras palavras são missão, o senso de missão, a persistência, a resiliência, pois mesmo diante das diversidades eles permaneceram firmes no seu propósito. Está lá no versículo 7. E a fidelidade a Deus e a sua palavra. Na outra parte do capítulo, Atos 14, de 8 a 19, nós vemos um outro episódio. Já Paulo e Barnabé em Listra, onde encontram um aleijado que ouviu, creu, teve fé e foi curado. Mas se lermos muito rapidamente os versículos 8 e 9, a gente talvez fique com a ideia de que aconteceu lá qualquer coisa, Paulo olhou para ele, levante-se. Uau! O milagre, Paulo tinha poder. Mas se a gente analisar os versículos ao pormenor, nós vemos que ali havia um homem que já tinha ouvido Paulo falar acerca da mensagem do Evangelho. Isso produziu nesse homem, nesse aleijado, uma fé
de tal forma visível aos olhos de Paulo, porque Paulo olhou para ele nos olhos e identificou que ali havia alguém que cria na mensagem do Evangelho. E aí sim Paulo disse: levante-se e anda. Tudo isso só foi possível porque havia uma ação que não era visível àquele povo, que é a ação do Espírito Santo, no coração e na vida de cada pessoa que ouve a mensagem do Evangelho. Aquele aleijado ouviu, aceitou, teve fé, creu, e pelo mesmo Espírito que tocou na vida de Paulo, e Paulo olhou nos olhos daquele aleijado, ele foi curado. Paulo, na carta de Romanos, no capítulo 10, de 8 a 17, eu vou ler rapidamente, diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, Paulo prega, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com a tua boca confessares e com teu coração creres. Você alguma vez já confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador? Aquilo que o Espírito Santo produziu no seu coração foi transmitido pela tua boca? Se sim, serás salvo, diz Paulo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há muita gente que pergunta: mas o que é que eu preciso, para ser salvo? Confessar com a tua boca, com o seu coração crer e invocar o nome do Senhor, será salvo. Mas aí vem o desafio, Paulo continua, para nós, igreja. Mas como, pois, invocarão, ou seja, como, pois, as pessoas invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como as pessoas, Paulo está perguntando para nós, igreja, como as pessoas vão ouvir? Como é que as pessoas vão ter contato com a mensagem do Evangelho se não há quem fale a mensagem do Evangelho? Todos os povos, todas as pessoas. Isso é para você, é para mim, é para nós, igreja. Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Paulo sabia disso. Nem todos têm obedecido a esse chamado. Nem todos têm obedecido aquilo que Cristo disse. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Portanto, meus amigos, se não há quem pregue, se não há quem fale, como é que você vai produzir fé no coração das pessoas? Como é que elas vão crer? Como é que elas vão entender a mensagem do Evangelho? O aleijado, ele ouviu, ele creu,
Ele teve fé e por isso ele foi curado. Mas isso só foi possível pois alguém, nesse caso Paulo, se disponibilizou nas mãos do Senhor para falar. Nesse caso, a semente caiu em terra boa no coração daquele aleijado. Produziu frutos de salvação. E através deste aleijado, sim, porque foi através dele e do testemunho do que aconteceu na vida dele, pela fé produzida no coração dele, que as pessoas conseguiram ver que Deus cura pessoas. Foi através daquilo que este aleijado ouviu e percebeu, que Paulo, aí sim, disse, como instrumento nas mãos do Senhor, disse, levanta-te e anda. Foi através do testemunho deste aleijado que muitas pessoas tiveram acesso, através dos sinais e maravilhas que Deus fazia. Paulo foi um instrumento de Deus. Lá em 1 Coríntios 3, 5, ele diz: quem é Paulo ou Apolo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Você e eu somos esse canal da comunicação, da mensagem de Deus para as pessoas. Temos que nos disponibilizar nas mãos do Senhor para sermos esse instrumento. Ok? Mas as pessoas de Listra não perceberam isso. As pessoas de Listra viram ou interpretaram aquilo que supostamente Paulo e Barnabé fizeram. Qual é a lição que eu tiro daqui? Só quem está em sintonia com Deus consegue perceber e participar do mover de Deus. Esse mesmo Paulo diz lá em 1 Coríntios 2, de 9 a 16, o seguinte, se quiserem acompanhar, 1 Coríntios 2, de 9 a 16, ele diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Meu amigo, você quer entender Deus? Você quer ouvir Deus? Você quer ouvir Deus falar de coisas espirituais contigo? Você precisa aceitar esse Deus, receber este Espírito, para daí começar a perceber as coisas do Espírito. É isso que Paulo está dizendo. Porque aquelas pessoas lá de Listra, vendo o que aconteceu com o aleijado, e não tendo esse discernimento do Espírito, atribuíram o milagre a quem? A Paulo e Barnabé. E Paulo continua: mas quem é espiritual, ali em 1 Coríntios 2, 9 a 6, quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo, porque temos Cristo conosco.
Você quer ter a mente de Cristo, entender Jesus, entender os seus propósitos, você precisa crer e aceitar esse Espírito para que Ele fale contigo. E Paulo foi movido pelo Espírito para falar com aquele aleijado. Levante e ande. Se você não está em sintonia com Deus, você não vai ser capaz de ouvir a voz de Deus. Por isso nós precisamos estar em sintonia com Ele para sermos usados por Deus. Um outro aspecto que me chama a atenção nesse texto, então, é o povo. Existem aqueles que querem encaixar Deus nas suas próprias crenças. Vou repetir. Existem pessoas que querem encaixar Deus nas suas próprias crenças. Os gregos daqui, aqueles que criam na mitologia grega, atribuíram o milagre a Paulo e Barnabé e deram a eles a impressão de que eles tinham sido encarnados por Zeus e Hermes, em algumas versões. Lá no versículo 15 a gente vê isso. E aí o que aconteceu? Paulo e Barnabé teve que rasgar as vestes para que eles entendessem que afinal eles não eram deuses, que eles eram pessoas comuns, como todos eles. Eu penso que você já deve ter encontrado pessoas ao longo da sua caminhada que atribuíram muitos milagres a muitas coisas que não Deus. Atribuíram a um santo, atribuíram a uma imagem, atribuíram a sorte, ao acaso, ao destino, ou uma pessoa mortal que, como eu, como você, passamos por essa vida e por este mundo. Eu venho de uma cidade e de um estado chamado São Paulo. Por causa de Paulo, certo? Ao Santo Paulo. Ainda hoje, há muita gente que atribui muitos milagres a tantas outras coisas e pessoas, e não ao Deus do milagre. Isso aconteceu com Paulo. Atribuíram a ele um milagre achando que ele era Zeus. Nesse caso, Hermes. Barnabé que era Zeus. Ok? Daniela, você tem o poder. Há quantas igrejas hoje que vão atrás daquela pessoa, de alguém? Porque ele ou ela é que tem o poder. A gente vê isso no nosso meio, irmãos. A Bíblia aqui, a palavra de Deus nos exorta a não olharmos para Paulo, ou Barnabé, ou o Andy, ou o Mário, ou a Daniela, ou a Val, mas olharmos para Deus. E nós temos que dizer para as pessoas, como Paulo e Barnabé fez aqui, rasgaram as suas vestes e falaram: gente, olha, eu sou gente como vocês, eu sou humano. Eu, ainda nesse tema, ou seja, das pessoas por cegueira espiritual, ou enfim, o que quer que seja, elas atribuem aquilo que Deus faz, as maravilhas que Deus faz a tantas outras coisas. E nesse caso eles atribuíram a uma crença, a uma cultura que eles tinham, né? A mitologia, nesse caso. Mas eu conheço até, hoje em dia, eu vou dar para vocês um testemunho rápido, de pessoas que falam assim: olha, desculpa, eu tenho a minha própria interpretação de Deus. Eu sim conheço o Deus da Bíblia, eu conheço a mensagem de Cristo, mas eu tenho a minha própria interpretação da Bíblia, ou da sua palavra. Pessoas que enquadram a mensagem, aquilo que me deixa mais confortável.
Eu estava dando um estudo bíblico para um casal e o esposo disse o seguinte: eu creio em tudo que você disse acerca de Jesus. Eu me considero cristão e creio que Deus é soberano e amor, que Deus é a compaixão, é misericórdia e que Deus se alegra das nossas boas obras. Portanto, também creio que se uma pessoa for boa durante a sua vida, mesmo que não aceite o Evangelho, mas faz bem para o próximo, Deus o aceitará no céu. Eu percebi que, diante daquele estudo e da palavra de Deus que tinha sido ministrada naquele momento, não a minha, ele estava a tentar encontrar ali uma solução para que fosse confortável para ele, mas que não reflete a natureza de Deus, que quer se relacionar conosco. Eu disse assim, olha, deixa eu entender. Portanto, você acredita que se eu for bom a vida inteira e fizer bem ao próximo, isso é o suficiente para Deus abrir as portas do céu quando eu chegar, assim que eu passar dessa para melhor? Que essas pessoas chegarão diante de Deus no dia do juízo e Deus dirá: muito bem, meu filho, eu sei que você não me aceitou como seu pai, nem como seu Senhor, nem como seu Salvador. Eu sei que você teve N oportunidades de me conhecer e saber o que eu fiz lá naquela cruz por ti, mas você não quis, eu percebo, eu aceito. Eu sei que você não sabe quem eu fui, que eu sempre quis me relacionar contigo. Eu dei para ti N oportunidades para que você se relacionasse comigo. Contudo, e mesmo assim, só porque você é um tipo porreiraço, gente boa, olha, do melhor, só fez bem aos outros, só por isso, vem ter comigo, vem passar a eternidade comigo. E a partir de agora, então, a gente vai começar a se conhecer. E a resposta para ele foi assim, meu amigo: sim, Deus é tudo isso. Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus é perdão, Deus é Pai, mas também é justo. Justo mesmo, não é como a justiça portuguesa que a gente viu aqui. O que aconteceu? É justo, né? Em que eu tenho 34 ou 36 crimes e que eu sou absolvido deles todos porque, pronto, não vamos entrar por aí, né? Mas Deus é justo e Ele nos dá essa oportunidade, e Ele só faz isso porque não houve um sequer capaz de nos livrar desse julgamento. Foi justamente porque Ele nos amou que Ele enviou o Seu Filho para morrer no seu e no meu lugar, e assim nos dar a salvação e a vida eterna para aqueles que creram no Seu nome, não no meu, não do Francisco, não do Andy, mas no nome de Jesus. Pois só Deus pôs e é capaz de levar sobre si todas as nossas culpas e nos livrar do julgamento eterno. Portanto, continuei. Se só pelas minhas boas obras eu sou capaz de me libertar do jugo do pecado e garantir a minha salvação, eu pergunto: do que é que adiantou o sacrifício de Jesus na cruz? A coisa mais espetacular do Evangelho foi o fato de que Deus veio até nós, Ele nos amou e nos deu gratuitamente, apesar do alto preço que Ele pagou na cruz, a salvação. Você acha mesmo que Deus criou todo esse plano, mandou seu Filho a esse mundo, já que não havia ninguém que pudesse nos livrar do nosso pecado, para nos ensinar todas essas coisas, morrer por nós, vencer a morte e ressuscitar para garantir a nossa vida eterna com Ele, etc, etc, para que depois, só porque eu sou um tipo mesmo porreiro, gente boa, faço bem para todo mundo,
mas não aceito a Cristo verdadeiramente, eu possa encontrar as portas dos céus abertas para mim. De que valeu então esse sacrifício? Você acha que realmente você mesmo tem a capacidade de chegar a Deus? Ou se calhar você deve achar que é igual a Deus? Ou mini Deus? Porque sim, se você é capaz de desfrutar a eternidade na glória por você mesmo, Cristo não tem qualquer importância. Romanos 3, 10 a 26 diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Vou repetir. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei veio o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meu amigo, todos nós estamos separados de Deus pelos nossos pecados, mas pela graça de Deus que nos alcançou, esta relação foi restabelecida para aqueles que creem no seu nome. Portanto, aqui uma esperança, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Mas essa é a verdade que incomoda. Chegou ao ponto de que aqueles judeus apedrejaram Paulo a ponto de ele ter sido considerado como morto por causa dessa mensagem. Não entenderam a mensagem. Não entenderam o Deus da mensagem. Ser um cristão de verdade, meus amigos, não é fácil. Mas é uma vida que vale a pena ser vivida. E Paulo e Barnabé, caminhando para o fim da nossa mensagem de hoje, depois de serem expulsos de Antioquia, de serem ameaçados de morte em Icônio, de serem apedrejados em Listra, eles foram até Derbe. E sabe o que eles fizeram depois? Voltaram para Listra, voltaram para Icônio e voltaram para Antioquia. E sabe o que eles disseram? É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Você está disposto a viver esse evangelho? Está disposto a pegar na sua cruz e a seguir Cristo verdadeiramente?
Está disposto a falar desse Cristo a todo o povo à sua volta? E a ser perseguido por causa desse evangelho? Meus amigos, vai chegar o tempo que a sua fé vai ser provada. Você terá que decidir viver este mundo ou morrer por Cristo. O fim dos tempos, isso é uma coisa que não se fala muito nas igrejas, mas, amigos, o fim dos tempos está próximo. Não se engane. Qual vai ser a sua resposta? Sabem por que Paulo e Barnabé voltaram para os mesmos lugares que eles quase foram mortos? Para incentivar aqueles que creram e dizer para eles: vale a pena viver esse evangelho. Portanto, Cristo não nos promete uma vida de prosperidade como muitas igrejas por aí estão a pregar. Uma prosperidade terrena, uma abundância terrena. Ele promete sim uma vida plena e eterna com Ele. Ele é e deve ser tudo na nossa vida. O nosso Senhor, o nosso Salvador, a nossa motivação, a nossa missão, o nosso maior prazer, o nosso louvor, a nossa honra, a nossa glória, tudo é para Ele. Por isso, quero fechar com o que Cristo disse em João 16:33. João 16:33, Jesus disse: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Tudo, nosso mundo, você, eu, estamos debaixo dos pés daquele que venceu tudo por todos. Esse é o Deus que nós servimos. E vale a pena viver essa fé, crer nesse Deus e ouvir a sua voz, para que nós tenhamos uma vida plena diante dele e que pessoas sejam tocadas por mim e por você. Essa é a nossa missão. É isso que Deus espera de nós. Que Deus nos abençoe. Nós agora vamos cantar um hino que fala sobre Barnabé. E que dizia em Atos 11:22 a 24, diz assim: e enviar Barnabé, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim como o Mário falou, que é aquilo que nós temos que ser, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, para irmos e para falarmos com ousadia, com graça, com muita coragem, com muita vontade. E Barnabé foi assim: ele vendeu os bens, juntou-se aos apóstolos, ele era natural de Chipre, ele foi chamado de José da Consolação, porque recebeu um novo nome, foi peça fundamental no seguimento da conversão de Paulo, porque na altura Saulo fez parte do apedrejamento de Estevão, esteve lá, viu, foi mandante. As pessoas viram, atemorizaram-se, houve uma grande expressão, uma grande diáspora. Toda a gente depois tinha medo de Paulo quando ele se converteu, e toda a gente pensava: mas quem é este? E Barnabé foi um homem tocado por Deus, cheio de Espírito Santo, que se aproximou de Paulo e que ajudou
que todos vissem que realmente Paulo era um novo homem e queria, e foi quem foi, não é? E nós aqui vamos cantar um hino acerca de Barnabé e pedimos ajuda ao Ed, que é reforço para nós, e vamos ensinar à igreja. Não sei se alguns já souberem, ótimo. Se não, vamos então aprender. Vamos ficar pé? Isso. Podem se sentar rapidamente. Obrigado, grupo de louvor, também a mensagem. Eu vou ser muito rápido e depois vamos ouvir Poço Lúdio, mas que todos tenham uma boa semana e uma semana abençoada. Esta manhã fez-me lembrar quando o Mário estava a pregar e às vezes entramos e às vezes nem sabemos onde é que estou e qual é a decisão. A primeira decisão da nossa vida é salvação, é verdade? Antes de ser membro da minha igreja, antes de tal, nós temos que tomar aquela decisão que é mais importante na nossa vida. Se na tua vida nunca, como Mário pregou, confessaste com a tua boca, mas mais importante, a boca representa o que está aqui no coração. Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia diz, hoje é dia da salvação.
Mas não é minha decisão para ti, nem os outros, é a tua decisão. E Deus está a te chamar. E tens que abrir a porta e dizer: bem-vindo à minha casa, porque eu preciso dessa salvação. Segundo passo aqui é que sempre crer e depois ser batizados. Então já estamos, vamos planear e vamos começar esse percurso, como é sempre que ouvimos testemunhos dessa família semana passada e alegramos com todos eles. Aqui, se a outra pessoa também já está pronto para tomar essa decisão de seguir Cristo e também quer ser discipulado, ou seja, quer aprender mais sobre o batismo, também é outro passo, a segunda decisão: salvação, depois batismo, depois de entrarmos como membros de igrejas e ouvimos também. Porque às vezes sempre ouvimos o apelo de salvação e batismo. Mas também ser membro de igreja é um apelo de fazer parte dessa família. Juntar-se à família de Deus e não só juntar e sentar aqui na cadeira. Não é cadeira. Cadeira. Falei bem então. Pronto, eu estava a pensar que eu falei de prisão. Aqui não é prisão. Mas é para servir. Deus nos chamou para servir. Não só porque aqui, e quando ouvi, e está escrito bem, quando diz pregar. E o nosso problema é que sempre achamos que esse é pregador, esse é pastor. Mas a palavra mesmo em original é anunciar. Pregar, anunciar. E esse é para quem? Barnabé, Paulo, Mário, Andy, Joaninho, Daniel. A vida é para todos. Amém? Não se esquecem estes passos de pertencer a Cristo, é pertencer também à sua igreja. Não para aqui entrar, sair, mas para servir o Senhor. Como ouvimos da mensagem, mesmo tem um preço. Mas o preço mais alto foi na cruz do Calvário, quando Ele pagou nossa dívida, para nos libertar, para entrar no céu, não como boa pessoa, como ouvimos, mas uma pessoa que foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Não se esquecem também os flyers, vocês podem ajudar. E mais um anúncio a esses jovens: que alegria. Amém? Não é o futuro da igreja, é a igreja agora. E damos graças ao trabalho que o Maurício fez com eles no retiro. E agora, a partir de agora, ele também vai começar mais com vocês o ministério de estudos e tal. Então, fiquem atentos daquilo que o Maurício vai planear, estudar, e atividades. Então, vamos orar por ele e esse ministério com os jovens. Antes de ouvirmos Post-Ludwig, ontem nós celebramos nossa casa, o nosso filho mais novo celebrou 20 anos de idade. Incrível, eu só tenho 25 anos, não sei como é possível. Não, eu tenho 25 mais 25, então pronto, é isso. Mas não foi só o Ethan que celebrou anos esta semana. Eu acho que também mais alguém celebrou esta semana, certo? Joana Ruth, parabéns. E também ontem a Dona Fátima também celebrou anos e damos graças pelos nossos amigos. Então, eu vou pedir que o Francisco dirigir o momento da gratidão para os nossos amigos que fizeram anos e as famílias que eles representem também. Depois vamos ouvir o Post-Ludwig e uma boa semana para todos. Obrigado, Senhor, por esta palavra que nós ouvimos, Senhor. Ó Pai, de facto que ela possa ser inflamável aos nossos corações, Senhor. Ela possa ser
motivadora, Senhor, para que nós possamos entender, Senhor, que urge, Senhor, urge falarmos de Ti, Senhor, àquelas pessoas que não Te conhecem, Senhor. Aquelas pessoas que jazem na escuridão, Pai, e precisam de luz, que és Tu, Senhor, nas suas vidas, Pai. E por isso, Senhor, usa-nos, Pai, dá-nos da Tua sabedoria, Senhor, capacita-nos com o Teu Espírito, Senhor, para que possamos isso e possamos mostrar quem somos e através de Ti, quem somos, as novas criaturas que nós somos, Senhor. Ó Pai, pedimos agora, Senhor, por estas vidas que comemoraram mais um aniversário, Senhor, a Joana Ruth, a Dona Fátima e o Ethan, Senhor. Ó Pai, Tu possas abençoar, Senhor. Tu possas abençoar cada uma destas vidas para que elas de facto possam olhar para Ti, Senhor, e possam se deleitar, Senhor, naquilo que Tu, Senhor, preparaste para cada uma delas, Senhor. E por isso, Pai, mostra-lhes o Teu amor, Pai, mostra-lhes, dá-lhes da Tua graça, Senhor, abençoa-as verdadeiramente, Pai, para que elas possam ser testemunhas verdadeiras, Senhor, àqueles que não Te conhecem, Senhor. Obrigado, Senhor, por dar-nos uma semana abençoada, Senhor. Pedimos todas estas coisas no nome santo de Jesus, Pai, o nosso Senhor e Salvador. Amém.